Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 6 de julho de 2025. São 15 horas. Minha amiga, meu amigo, tal qual o Blog da Cidadania anunciou em edição divulgada às 9 horas e 36 minutos de hoje, no fim da manhã, também de hoje, o Supremo Tribunal Federal se manifestou de mais de uma forma no sentido de rechaçar absolutamente a notícia falsa divulgada na primeira página do jornal Folha de São Paulo, sem fonte e citando algo praticamente impossível de acontecer, que seria isolamento do Alexandre de Moraes no que diz respeito à prisão de Jair Bolsonaro, que se fazia mais do que necessária a fim de preservar, minha amiga, meu amigo, o Poder Judiciário brasileiro, as instituições brasileiras. Seria um verdadeiro suicídio do Supremo Tribunal Federal, a esta altura do campeonato, abandonar Alexandre de Moraes, que está pagando um preço pessoal gigantesco pelo que ele tem feito, pela coragem que tem tido em combater uma tentativa de golpe no Brasil que está em curso. Está em curso. O Brasil está sofrendo uma tentativa de golpe continuado, um golpe continuado promovido por setores, inclusive da imprensa, como a Folha de São Paulo, que foram vítimas de Jair Bolsonaro e que, depois que Elon Musk e Donald Trump se encantaram por esse criminoso que está em prisão domiciliar, aí esse jornal e alguns setores do empresariado, do mercado financeiro, também se encantaram por Jair Bolsonaro, e começaram a atacar o ministro Alexandre de Moraes, que, com o custo inclusive da própria vida e de seus familiares, tem combatido esses criminosos. Eu não acho que uma nação precisa de heróis, eu acho que é muito ruim para uma nação precisar de heróis, mas o Brasil, neste contexto, tem dois. Um é um presidente da República que pela terceira vez nos livra das loucuras, não só da direita, que hoje está um pouco mais moderada, mas da extrema-direita. E o outro é um ministro, é um magistrado que tem arriscado a própria vida e talvez até de sua família, como ele já foi alvo, todos sabem, de ameaças dignas de filme de terror a si, a sua esposa, aos seus filhos. Então, vamos assistir às informações que eu selecionei para apresentar para você. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. A decisão de Alexandre de Moraes de decretar prisão domiciliar contra o ex-presidente Jair Bolsonaro causou desconforto dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. A apuração é da colunista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo. Ministros da Corte, incluindo alguns que integram a primeira turma, avaliam que a medida foi exagerada, desnecessária e frágil do ponto de vista jurídico. A leitura entre os colegas é que Moraes isolou-se no momento em que ele próprio e o STF enfrentam ataques do governo dos Estados Unidos. Apesar de manter apoio institucional, a decisão de prender Bolsonaro por ter falado rapidamente a apoiadores no meio de uma ligação transmitida por seu filho em Copacabana é vista como uma contradição em relação a decisões anteriores do próprio ministro, que havia autorizado manifestações públicas. Nos bastidores, há a expectativa de que Moraes reconsidere sua decisão, embora interlocutores apontem a resistência do ministro em rever posicionamentos. Caso isso não ocorra, ainda existe a possibilidade, considerada remota, de que a primeira turma do STF reverta a medida.
Finalizando aqui o plantão, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, acabou de dar uma declaração à imprensa, eu estava acompanhando aqui, ele chegava ao Fórum Saúde da Esfera e disse o seguinte, abre aspas, não há nenhum desconforto, o ministro Alexandre tem toda a nossa confiança e apoio, fecha aspas. Bom, apesar de o STF já ter reafirmado diversas vezes o seu apoio e demonstrado esse apoio em larga maioria, 7 dos 11 ministros estão fechados com Alexandre de Moraes e um deles hesitante, o Dias Toffoli, na verdade 2 deles hesitantes, o Dias Toffoli e o Fux, ora ficam ao lado de Moraes, ora contra, eles dão um apoio relutante, mas de certa forma também tem dado apoio a medidas que têm ajudado a levar o Bolsonaro às barras da lei. Mas, neste momento, são 7 ministros no Supremo inteiro e, na primeira turma, 3 dos 5 ministros, sem contar Moraes, apoiam o magistrado e, com ele, são 4 votos a favor da prisão de Jair Bolsonaro, se é que quiserem submeter a primeira turma à prisão de Bolsonaro. A mulher do Alexandre de Moraes, inclusive, vai ser alvo no lugar dos outros ministros do STF, porque os bolsonaristas já falaram para o Donald Trump que tem que tentar fazer com que os colegas de Moraes o traiam. Não é? Hoje, pela manhã, a Folha de São Paulo veio com essa fake news gigante, né, na primeira página. Prisão de Bolsonaro isola Moraes no STF pode ser reconsiderada. Fake news gigantesca. E logo na primeira hora, o Blog da Cidadania, como você pode ver nessa imagem, já nas 9h30 da manhã, já desmentimos isso. Não é? A apuração aqui do Blog da Cidadania, nas primeiras horas do dia de hoje, já desmentiu. E logo em seguida saíram as informações de que o STF reagiu a essa farsa. A Folha de São Paulo, inclusive, publicou uma matéria, um editorial, basicamente, eu fico procurando a palavra aqui que eu poderia usar, eu diria sacana, talvez, né? Vamos dizer sacana, vamos no popular mesmo. Um editorial sacana. Bolsonaro tem direito à livre expressão. Moraes erra ao determinar a prisão domiciliar de ex-presidente e corte deveria reinstituir a garantia. Bolsonaro teria se tornado ditador não fosse as instituições, mas democratas não viram tiranos para enfrentar a tirania. Gozado que esse mesmo jornal quis jogar o Lula na cadeia sem uma prova. Não é? Esse é um jornal que realmente deve ser o que há de pior na imprensa brasileira, a Folha de São Paulo. Diz o jornal, na eleição de 2018, enquanto esteve na presidência, Jair Bolsonaro atacou a imprensa profissional. E esta Folha, em particular, covarde, insistentemente e brutalmente, incitou a massa de seus apoiadores extremistas contra jornalistas e veículos, liderou campanhas de boicote e perseguiu a asfixia financeira das empresas. Aí termina as verdades do editorial. Depois são só mentiras. Não é? E a razão pela qual a Folha, apesar de ter levado tanta bordoada do Bolsonaro, está bajulando o Bolsonaro, só a Folha sabe. E talvez o Elon Musk. Bom, seja como for, a matéria lamentável da Mônica Bergman, uma jornalista que eu sempre admirei e que, inclusive, eu tenho até uma certa gratidão por ela, porque me ajudou quando o Sérgio Moro veio para cima de mim, procurou meu advogado, até a mim mesmo, e publicou matérias mostrando o absurdo que o Moro estava fazendo contra mim, né? Mas publicou essa matéria aqui que eu não posso, em nome da simpatia pessoal, não é, deixar de dizer que é uma matéria que causa problemas ao país, Mônica Bergamo. Causa problemas ao país.
Isso é um balão de ensaio que algum magistrado jogou nos seus ouvidos. E um espectador do blog da Cidadania colocou um comentário dizendo: Eduardo, você, um jornalista experiente e tal, você foi acreditar que a Mônica Bergamo, outra jornalista experiente, foi cair em alguma jogada de algum ministro? Eu acho que sim, é possível. É possível, porque a gente recebe uma informação de uma fonte do STF, é uma informação, né? Agora, daí a divulgar assim, precisa apurar, precisa falar com mais ministros, precisa apurar, porque não existe isso, seria uma loucura. Se um ministro do STF, quem foi que falou isso para ela? Talvez o Mendonça, o Nunes Marques, ou o Fux, dá para levar a sério, ou o Toffoli, dá para levar a sério informação de um desses quatro? Ora bolas. Bom, seja como for, o ex-assessor de Moraes no TSE, o Tagliaferro, que embasou umas matérias da Folha de São Paulo falsárias, acusando Moraes de coisa nenhuma, de o Moraes do STF, não oficial Moraes do TSE em 2022, né? Uma história que muitos já conhecem, quer agora ganhar mais alguma coisa aí com isso, está procurando alguma coisa. Daqui a pouco sai candidato a alguma coisa. Está ameaçando contar nada sobre o Alexandre de Moraes. O Gilmar Mendes, na verdade eu vou para outra matéria para falar desse caso. Essa matéria aqui não me interessa. Eduardo, se eu voltar, sei que vou ser preso. Primeiro tenho que anular Moraes. Vai ser meio difícil dele anular esse sujeito, por ter proximidade com o Trump, que é só um político e um empresário que conseguiu enganar alguns fanáticos de direita lá nos Estados Unidos e chegou ao poder, e que vai sair logo, como foi da primeira vez, não é? Mas talvez até saia em novembro do ano que vem, quando as eleições legislativas podem dar a oposição à Câmara e ao Senado. Aí ele está fora. O Gilmar Mendes defendeu Alexandre de Moraes, diz que não há desconforto algum com a decisão de prender Bolsonaro. Ministro do STF manifestou apoio ao colega após a determinação de prisão domiciliar ao ex-presidente. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, manifestou apoio ao colega Alexandre de Moraes nesta quarta-feira, dia 6, segundo o decano da Corte, Gilmar Mendes. Não há nenhum desconforto com a decisão de Moraes de prender o ex-presidente Bolsonaro. O ministro Alexandre tem toda a nossa confiança e o nosso apoio, disse Gilmar a jornalistas ao chegar ao Fórum da Saúde, realizado pela Organização Esfera Brasil e pela EMS. Uma ala do STF ficou incomodada com a decisão de Moraes de ter determinado a prisão domiciliar do ex-presidente. Essa ala do STF é quem? É o Mendonça, é o Nunes Marques, é o Fux, é o Toffoli, né? Como é que eles colocam uma ala do STF e ficarem irritados? Foram aqueles que todo mundo sabe, não é? É uma fake news, é uma distorção dos fatos. Tanto que os ministros do STF, da primeira turma, avaliam como improvável a revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro. Integrantes da corte dizem que defesa de ex-presidente não recorreu e que cenário continua o mesmo. Não tem o que retocar na decisão do Alexandre de Moraes, não é? Ministro do Supremo, inclusive em reação às fake news da Folha, avaliam que não há chance de a prisão domiciliar imposta ao Bolsonaro ser revogada nos próximos dias, a menos que haja algum fato novo. Magistrados que integram a primeira turma, ouvidos pelo jornal o Globo, classificaram como improvável que haja uma reconsideração, tendo em vista que as condições que ensejaram a aplicação da sanção seguem as mesmas. Esses ministros, que representam a maioria do colegiado responsável por analisar a ação da trama golpista, também lembram que a própria defesa de Bolsonaro ainda não recorreu da medida, apontam ainda que, embora haja críticas sobre Moraes, não há como tomar decisões mediante pressões políticas. Na avaliação desses ministros, é preciso aguardar os argumentos que serão apresentados pelos advogados de Bolsonaro para analisar possíveis cenários. Ressalto ainda que Moraes já havia indicado em decisões anteriores que o descumprimento de cautelares poderia render ao ex-presidente novas restrições mais gravosas.
Nos bastidores, ministros ainda destacaram que Moraes segue com apoio interno, embora haja receio da escalada da crise em meio ao impacto do tarifaço. Claro, todo mundo tem receio, mas daí a dizer que eles vão sabotar o Moraes, não vão sabotar o Moraes, eles iriam sabotar o próprio STF. Então é uma reação forte do tribunal, muitos já estão aí revendo a história do isolamento, o Poder 360 é um que já está revendo. Ele publicou essa imagem aqui com dois que estão deste lado aqui, do lado de lá. Não é? Um deles, a Carmen Lúcia, e o outro, o Fachin. Não é? Então, o Fachin e a Carmen Lúcia formariam maioria de 6-4. E, na verdade, é uma conversa fiada, porque a gente sabe que essa maioria que está aqui não tem dúvida de que o Brasil está vivendo uma tentativa de golpe. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.